O agente da restauração sempre é Deus. Nós temos a provisão do nosso Deus. Então, o que nós precisamos é continuar crendo que Deus é o nosso provedor. É Deus quem manda o profeta profetizar. Toda a nação estava paralisada, a apostasia tinha entrado forte no povo de Deus. Toda ação para a levantada da morte é iniciativa divina. Deus é quem age milagrosamente, levantando os mortos da sepultura espiritual. Deus perguntou ao profeta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Os céticos diriam: impossível, não pode acontecer, não pode acontecer. Como é que esses ossos sequíssimos vão reviver? Não tem como, não tem como. Impossível. Os incrédulos diriam: jamais, jamais pode acontecer. Muitas pessoas entram na igreja mais quebradas do que arroz de terceiro. Muitas pessoas entram na igreja totalmente moídos pela vida, pelos relacionamentos, pelos casamentos que foram destruídos, pela família, o ente querido que perdeu e não conseguiu ainda ser restaurado emocionalmente, espiritualmente, ainda fica culpando a Deus por determinadas perdas que aconteceram em suas vidas. Mas Deus não tem culpa, Deus continua sendo Deus, Ele faz aquilo que lhe agrada, que lhe convém, porque Ele é poderoso, Ele é soberano. Então, os incrédulos diriam: jamais pode acontecer. Mas Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Se Deus quiser, os mortos se levantam. Se Deus quiser, o leproso fica limpo. Se Deus quiser, os paralíticos andam. Se Deus quiser, o bêbado se torna sóbrio. Glória a Deus. Se Deus quiser, o drogado fica livre. Se Deus quiser, o feiticeiro corre arrependido para os braços de Jesus. Tudo isso aqui nós já vimos acontecer nas igrejas. Quando a pessoa busca Deus, ele vai encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Diz a palavra. E aquele que está buscando com toda a sua força, toda a sua intensidade, todo o seu amor, acaba encontrando Deus, acaba sendo socorrido por Deus, restaurado por Deus, avivado por Deus, transformado por Deus. É isso que Deus faz na vida daqueles que o buscam. Deus pergunta hoje: é possível na nossa igreja receber uma poderosa restauração? É possível você que está passando por uma situação financeira difícil ser restaurado? É difícil você que está passando por um problema seríssimo na sua saúde ser curado? É difícil você que está passando por um problema no seu casamento, no seu trabalho, acontecer um milagre? Para Deus nada é impossível. Deus pode fazer o impossível, diga glória a Deus. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. E Ele continua fazendo as coisas impossíveis para que aquele que não crê veja o poder de Deus operar. É possível essa igreja ser uma igreja de oração? É. A oração é o combustível da igreja. A oração é aquilo que move a igreja. A oração é que chama a atenção de Deus para a igreja. A oração é que atrai o pecador para a igreja. A oração é que faz a presença de Deus aumentar na igreja. É a oração que acende a chama no nosso coração. Acende a chama no nosso coração para termos uma comunhão maior com Deus.
para andarmos na presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Ezequiel respondeu: Senhor, Deus, tu sabes. Se Deus quiser, Ele pode fazer dos pastores homens cheios de trepidez, fortalecer os fracos, levantar o caído. Se Deus quiser, Ele pode inflamar a igreja. Glória a Deus. O instrumento da restauração, a palavra de Deus. Esse é o instrumento que Deus sempre usou e sempre produz efeito. Sempre produziu e sempre vai produzir o efeito para o qual ela é semeada no nosso coração. Diga glória a Deus. Deus então diz: profetiza a esses ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Deus chama os mortos pela palavra. Isaías diz que o Senhor diz assim: eu te chamei pelo teu nome. Eu te chamei pelo teu nome. Isaías 42:16 fala assim: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante dos seus olhos. Tudo isso farei por amor a ti. Não te abandonarei, porque eu sou o Senhor teu Deus. Para abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos das prisões. É isso que Deus fala para você, para mim, para nós. Eu um dia fui alcançado por essa palavra. Eu um dia era cego também, estava acorrentado, algemado, encarcerado, neste mundo tenebroso. Mas a palavra do Senhor me alcançou. A palavra do Senhor me transformou. A palavra, que é um instrumento que Deus sempre usa, me restaurou. Me deu uma nova chance. Diga glória a Deus. Deus que Ramachuri canta Ramacheianai. Deus quer te dar uma nova chance, meu irmão. Deus quer te dar uma nova chance, minha irmã. Sabe quem serão os arrebatados? Um dia o Senhor Jesus voltará novamente. Primeira vez ele veio como criança. Agora ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E sabe quem vai ser arrebatado? Aqueles que guardam a palavra e são tementes a Deus. Aqueles que guardam a palavra e são tementes a Deus. O guardar não é botar dentro de uma gaveta. O guardar não é colocar dentro do bolso. O guardar é estar o tempo todo 24 horas vivendo aquilo que a Bíblia diz que é para nós fazermos. Isso é o guardar. E tementes a Deus, aquele que não quer se desviar nem para a direita nem para a esquerda da rocha, que é a palavra de Deus para a nossa vida. Esses serão arrebatados. Você pensa que todos que aceitaram Jesus serão arrebatados? Tem gente na igreja que já aceitou Jesus, já confessou Jesus, mas continua vivendo como se estivesse no mundo. E aí, o que vai acontecer? Continua vivendo como se estivesse ainda no mundo. Não estão guardando a palavra, não são tementes a Deus. Vivem como viviam no mundo, na prática do pecado. Vão à igreja, alisam o pecado, continuam vivendo com uma vida dupla, um dia na igreja, um dia no mundo, um dia na igreja, um dia no mundo. E assim vai a vida. E não estão guardando a palavra, não são tementes a Deus, não tem temor. O pecado já não mais constrange, o pecado já não mais incomoda, o pecado já vai ficando uma coisa normal.
aí vem a apostasia. Assim estava acontecendo com este povo. Assim estava acontecendo com esse povo que vivia falando de Deus, dando glória a Deus, a paz do seu irmão, com a Bíblia debaixo do braço, mas não estavam guardando a palavra, não estavam andando retamente, como diz a palavra de Deus. Estavam em caminhos tortuosos, mas iam para a igreja. Mas estavam vivendo como pessoas do mundo. Da misericórdia, Senhor. Deus é justo, Deus é justiça. Então há diferença para aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Há diferença para aqueles que servem a Deus e não servem a Deus. Aqueles que não servem a Deus. A palavra é o poder de Deus para a salvação. A palavra deve ser pregada no poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Além de ser a terceira pessoa da Trindade. Quem é o Espírito Santo para nós? É aquele que vivifica a vontade de Deus em nós. É aquele que nos conduz hoje. É aquele que está sempre conosco, porque nós somos a casa, o templo, o santuário do Espírito Santo de Deus. Esse é o Espírito Santo. Seu amigo, nosso intercessor, nosso conselheiro, aquele que nos revela o que está oculto por trás das linhas da Bíblia, das Escrituras. Aquele que traz a revelação de Deus para nós. Aquele que fala para Deus todas as nossas necessidades, porque Ele é o nosso intercessor. Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diz que quando o Espírito entrou neles, eles se levantaram como um exército. Deus está formando um exército poderoso na face da terra. Está havendo um movimento muito grande. Porque a Bíblia diz assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muita coisa estava oculto, está vindo para a luz, através das orações de um líder que é temente a Deus. Um líder de uma nação. Nós hoje temos um líder da nossa nação que coloca o joelho no chão, que coloca todos para orar antes de uma reunião, pedem a direção de Deus e a nação está entrando no eixo. A nossa nação, o Brasil, está entrando no eixo. Está começando a progredir, a prosperar, a trazer tudo aquilo que era corrupção para a luz, mostrar aquilo que estava escondido e que muitos não viam, mas Deus vê tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus, nada. Nada fica oculto aos olhos de Deus. O Espírito Santo é quem regenera, quem convence do pecado, quem nos batiza no corpo, nem nos dá e também nos dá a nova vida. A nova vida que nós precisamos. Mas existe um processo de restauração. O processo, às vezes, causa espanto aos nossos olhos. Mas é um processo em que vai ter efeito uma mudança, uma transformação impressionante na nossa vida. Ali começou a haver um ruído, um barulho, uma agitação, um rebuliço de ossos, cada osso se juntando ao seu osso, cada coisa no seu lugar. Isso é que é importante. Tudo aquilo que está fora do lugar não anda direito, mas quando o Espírito Santo começa a agir,
começa então o processo de restauração. Começa o processo de restauração. E a obra que ele começou na sua vida, na minha vida, ele vai até o fim. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Ele vai terminar a obra que ele começou na sua vida. Ele quer te levar para a vida eterna. Glória a Deus. Ele quer te levar para a vida eterna. O diabo, o adversário, o inimigo número 1 de Deus e o nosso inimigo, quer nos levar para a morte eterna, para o inferno. Mas Deus é maior. E para que o plano de Deus se realize na sua vida, basta que você guarde a palavra, seja temente a Deus e obedeça. Seja obediente. E a Bíblia nos fala muito claro que é melhor obedecer do que sacrificar. Obediência é o que ele quer de cada um de nós. Houve um processo, os ossos que estavam espalhados, dispersos, se juntaram, voltaram às suas origens, ficaram em ordem, mas ainda eram ossos secos, sem vida, sem fôlego de vida. Talvez ficássemos satisfeitos com isso, Ezequiel não. De que vale um bando de esqueletos? Eles poderiam, por acaso, lutar as guerras do Senhor? Nada. O esqueleto não tem vida. Tendões e carnes. Eles agora estavam de pé, agora tinham uma estatura, uma estrutura. Agora pareciam gente, mas ainda estavam mortos. Podemos ter estrutura, doutrina, preceitos, mas ainda falta alguma coisa muito importante. Podemos ter religião, podemos frequentar a igreja, mas precisamos de vida. Vida no Espírito de Deus. Da pele. Agora tínhamos aparência, beleza, formosura, mas ainda estávamos mortos, eram cadáveres. Cadáveres. Você pode parecer filho de Deus, pode aprender um vocabulário evangélico e ter cacuete de filho de Deus, mas ainda não está vivo. Os fariseus eram bonitos por fora, mas por dentro, sepulcros caiados, túmulos caiados, covas caiadas. Por fora eram bonitas, mas por dentro era uma podridão só. Diga misericórdia. O Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Só o Espírito pode regenerar sua alma. A regeneração da alma, só o Espírito Santo pode mudar, pode transformar, regenerar. Só o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode transformar a sua vida. Só o Espírito pode trazer restauração em nosso meio. Só o Espírito pode fazer jorrar rios de água viva dentro de nós. Se o Espírito Santo pode nos dar poder e fazer esta igreja levantar-se como um poderoso e numeroso exército, o resultado da restauração. Diga glória a Deus. Os ossos secos passaram a viver e se puseram em pé como um exército. Diga glória a Deus. Deus pode nos levantar. Ele quer te levantar, meu irmão. Você que está caído, abatido, ferido, machucado, magoado, rejeitado, abandonado, solitário. O Espírito Santo pode te levantar. Pode te levantar. Deus pode levantar. Ele quer te levantar. Basta que você peça a Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua força. Deus pode nos dar um novo coração, um só propósito para sermos nessa igreja como um exército do Senhor e nos levantarmos em nome do Senhor para fazer a sua obra, a obra do Senhor.
Diga glória a Deus, glória a Deus. Os ossos secos saíram da sepultura existencial. Eles estavam praticamente na sepultura. Não importa quão profundo seja a sepultura existencial em que você se encontra, em que buraco existencial você se enfiou. Tem gente que parece que é um tatu, né? Se enfia num buraco, não quer sair dali, ninguém me tira, não quero falar com ninguém, a depressão. Fica no quarto escuro. Deus quer te tirar desse quarto escuro, meu irmão. Deus quer tirar você desse buraco onde você se enfiou, dessa cova onde você mesmo se enterrou. Nesta noite o Espírito Santo pode quebrar o poder da morte em sua vida. Espírito de morte, nós repreendemos você agora. Espíritos de morte, batem em retirada agora, porque é o Senhor que nos manda profetizar sobre essas vidas que estão enfermas espiritualmente, da cabeça aos pés. Espírito Santo de Deus, nós profetizamos agora, no nome do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, vida e vida em abundância, vida ressuscitada, glória a Deus. Uma experiência profunda com Deus. O que aconteceu nesse vale de ossos secos depois que o profeta obedeceu a voz de Deus que mandou o profeta profetizar, aconteceu um milagre. Quando você abrir a sua boca, meu irmão, não abra a sua boca para declarar derrota, nem murmuração, nem rancor, nem ódio, nem inveja, nem amargura, nem ressentimento. Abra a sua boca para profetizar vida transformada, não só a sua, mas daqueles que você sabe que estão mortos espiritualmente, aqueles que estão em delitos, cometendo delitos contra a palavra de Deus, aqueles que não conhecem a palavra de Deus estão andando em caminhos de morte, aqueles que não conhecem a palavra de Deus estão como cegos, andando como cegos. É uma experiência que nós precisamos viver. É uma atitude que devemos praticar para que esse espírito de morte não entre mais na nossa casa, na nossa vida espiritual, na vida física. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida pela palavra, pela própria palavra que sai da nossa boca. Declarando derrota, declarando que não vai dar, declarando que é difícil, é impossível, como aqui os incrédulos falam, isso aí não pode acontecer, não é impossível. Jamais vai acontecer que esses mortos possam ressuscitar. É só osso sequíssimo, não tem como, não tem jeito. E muitos falam para si mesmos, não tem jeito, eu não vou conseguir, eu sou fraco, eu não tenho competência, tem muita gente na minha frente. Mas quando Deus opera, todo mundo sai da frente e você passa. À frente. Vai ser o primeiro, vai ser escolhido, vai ser chamado, vai vencer, vai ser vitorioso, vai ter vitorioso. Na sua luta, na sua batalha, na sua guerra, na conquista que você está almejando, na conquista que você deseja e que precisa, seja ela no casamento, na vida profissional, na vida familiar, no casamento, seja ela qual for, se Deus está agindo, quem pode impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Quem? Ninguém. Ninguém. Amém? Vamos profetizar. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos agora, Senhor, porque o Senhor nos manda profetizar. O Senhor nos ordena a profetizar vida e vida em abundância. Senhor, aqueles que estão passando por problemas no casamento,
Nós profetizamos agora paz, alegria, comunhão, verdade, justiça, entendimento, que o primeiro amor, o amor do namoro, o amor do primeiro olhar volte a acontecer, em nome de Jesus. Nós profetizamos também para a vida financeira deste povo, povo de Deus, que haja, Senhor, abundância, Senhor, de provisão, haja abundância, Senhor, de fidelidade financeira, daqueles que precisam entregar o dízimo, a sua oferta. O dízimo é fidelidade, é aquilo que nós entregamos a Deus, o que é de Deus. E a oferta é a semente que você planta para ter uma terra cheia de semente plantada para um dia colher em abundância, em nome de Jesus. Senhor, nós profetizamos também a saúde daqueles que estão precisando de uma cura, em nome de Jesus, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, aonde for, na cabeça, nos membros, no coração, no rim, nos ossos, Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos a cura. Oh, Pai, em nome de Jesus, nos olhos, no ouvido, em nome de Jesus, no fígado, intestino, aonde tiver esse mal, Pai, em nome de Jesus, que haja cura, que o agir já de Deus aconteça agora, pelo poder da palavra de Deus que nos manda profetizar para ver um milagre acontecer. Pai, nós oramos também, Senhor, por aqueles que estão afastados, aqueles que estão, Senhor, na apostasia espiritual, apostasia ministerial, em nome de Jesus, que haja vida espiritual, que haja vida ministerial de cada um que está precisando ser fortalecido por Ti, permanecer de pé, abandonar o pecado, Senhor, em nome de Jesus, porque aqueles que estão em pecado nem têm coragem, nem têm força para ir para a igreja, mas nós profetizamos agora, em nome de Jesus, que o pecado seja abandonado, seja arrancado dessas vidas, para que esse ministério, Pai, possa crescer, produzir vidas, gerar vidas, transformar vidas, para a glória do Teu nome e do Teu reino, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Nós pedimos agora, Senhor, que esse grande amor de Deus, e esse amor inconfundível, incomparável, inigualável, que é o amor ágape, o amor puro, verdadeiro de Deus, seja também nos nossos corações, e que o Espírito Santo de Deus esteja cada vez mais nos revelando, mostrando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, e que Jesus Cristo continue como sacerdote junto ao Pai hoje, em nome de Jesus, confessando os nossos pecados, declarando que nós aceitamos a Ele como Senhor, e hoje, Senhor, somos filhos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua casa e a sua família, para a glória de Deus. Amém.